O pastor Samuel Vitalino aqui pregará o Evangelho nessa manhã. Quero saudar os irmãos nessa manhã com a graça, com a misericórdia e com a paz do Senhor Jesus. Privilégio grande, alegria poder estar aqui, rever tantas pessoas queridas que já tive o privilégio de pastorear, já tive o privilégio de caminhar juntos. Muito bom poder estar aqui com vocês nessa manhã. Quero dizer que já fui muito bem recebido, cumprimentado pela minha camisa. Quero agradecer aos irmãos pelo carinho. E dizer que enviei alguns textos para o pastor Paulo Brasil. Disse: pastor, eu estou com esses textos aqui, e ele escolheu o que eu tinha mais medo. Portanto, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda estou ouvindo algumas páginas passando. Fica logo depois de Sofonias. Diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada diante dos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habitará no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Deus amado, mais uma vez, nós estamos aqui diante da Tua palavra santa. E o que nós te pedimos, Senhor Deus, e insistimos com o Senhor, que o Senhor nos conceda a nossa oração, é que fale o Senhor conosco nessa manhã. É que a partir desse texto da Tua palavra, Senhor Deus, e apesar do mensageiro, o Senhor possa ser glorificado e o nome de Cristo possa ser estabelecido como de fato o nome acima de todo nome. E que diante do nome de Jesus, Pai amado, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine a partir das verdades da Escritura. Toda a palavra de Deus é útil para a correção, para a repreensão, para o ensino na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos habilite nessa manhã para a boa obra que temos adiante de nós. Que o Senhor nos habilite em Cristo a não apenas compreender esse texto na sua teologia, na sua
compreensão histórica, mas, sobretudo, Senhor Deus, que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. E aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que o Senhor deseja mudar no nosso coração e nos anseios do nosso coração. Porque a Tua palavra é capaz disso. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos. Amém. Uma das características que, infelizmente, tem assolado as igrejas nos nossos dias é o desejo de parecer grande aos olhos humanos. É o desejo de parecer grande diante da sociedade e de poder, de alguma forma, propalar o seu próprio nome, o seu próprio ministério. É muito interessante que, nessa época, tem se visto com muita clareza um retorno às sombras. Um retorno a algumas ideias do Antigo Testamento que precisam ser compreendidas à luz da progressão da Escritura no rasgar do véu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo, trazendo para nós algo fantástico, algo extraordinário. Que quanto menos pompa, quanto menos glória exterior, mais nós podemos ver a glória de Cristo. Mais nós podemos ver a glória extraordinária do nosso Salvador. E o Evangelho, então, traz para a gente essa simplicidade. Quando Salomão erguia o templo, e pelo texto vocês veem que o que está em jogo aqui, o assunto falado é o templo que foi inicialmente erguido por Salomão. Quando Salomão erguia o templo, ele estava, e consciente disso, ele estava erguendo a maior obra da sua época. Algo extraordinário. Se você começar a ler o livro dos Reis, vocês já passaram por esse texto na leitura continuada das Escrituras aqui, mas quando Salomão erguia o templo, era algo suntuoso, extraordinário, os números absurdos, alguma coisa que a gente tem que fazer muita conta para entender o tamanho daquela obra fantástica, extraordinária. Mas Salomão, ele tinha, naquele momento de sua vida, o coração no lugar certo. E naquela oração de consagração do templo, ele compreendia que, conquanto todos ali do povo e até os povos vizinhos que viam e se maravilhavam daquela grande obra, precisavam entender uma coisa, que toda aquela obra não significava absolutamente nada diante do Deus Todo-Poderoso. Ele dizia: Senhor, se nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu te edifiquei. Quanto mais esse local que os outros olham e veem a suntuosidade, nada é parâmetro, nada é grande o suficiente, nada que nós possamos construir, pensar. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em qualquer coração humano o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus nos diz que, se nós pararmos um pouquinho para pensar nos nossos próprios pensamentos e naquilo que nós desejamos, naquilo que nós buscamos, a gente deseja muita coisa, a gente quer muita coisa, mas a palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. O poder de Deus é algo extraordinário, é indescritível, nós não podemos mensurar o poder de Deus. Mas muitas vezes, na maquete do Antigo Testamento, na forma como Deus fez com que as coisas fossem estabelecidas, Ele estava mostrando que da suntuosidade do Templo de Salomão, vez por vez na Escritura Sagrada, aquele templo ia diminuindo de tamanho. Aquele templo ia parecendo menos suntuoso e menos glorioso aos olhos humanos, porque algo muito mais glorioso estava por vir. Hoje, infelizmente, igrejas e ministérios estão mais preocupados com a glória exterior do que necessariamente a glória de Cristo. É bom passar por aqui, por essa rua, e durante talvez a semana inteira, as pessoas nem perceberem que talvez haja uma igreja aqui nesse lugar. Mas bastou começarmos o culto. Bastou iniciarmos a cantar os hinos e os salmos e lermos a Escritura Sagrada e percebermos que não há glória que possa ser superior à glória de estarmos na simplicidade da presença do Senhor. E esse texto, queridos, vai nos ajudar a compreender exatamente aquilo que nós
devemos buscar. Esse texto, logo no versículo 1, traz um contraste de equilíbrio com o capítulo 1. Ele diz, no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, o 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, e a partir daí o conteúdo daquilo que foi trazido ao profeta Ageu. Mas o que vemos no capítulo 1 é algo que muita gente usa de forma equivocada. Eu já vi muitas campanhas para a construção de templos sendo utilizados de uma forma equivocada, muitas vezes, do capítulo 1 do livro de Ageu. O livro de Ageu fala sobre a construção de fato do templo. Agora, o grande problema que estava sendo denunciado por Ageu ali, evidentemente por Deus, por intermédio do profeta Ageu, era que as pessoas estavam com as suas prioridades trocadas. As pessoas estavam vendo a casa de Deus, o templo que precisava de ser terminado, em ruínas ainda não havia terminado, mas eles estavam tão somente investindo naquilo que era seu, nas suas casas apaineladas, nas suas casas, nas suas próprias coisas, e estavam se esquecendo de que havia uma prioridade na vida deles. Especialmente naquela época, quando o templo ainda era o local onde se requeria a adoração do Senhor, os sacrifícios, todas as coisas, conquanto o tempo estivesse chegando próximo, todos os ritos do Antigo Testamento ainda eram instituídos, ainda eram requeridos. Portanto, era necessário que aquela obra fosse terminada. E o coração do povo, que já havia sofrido por conta da idolatria no passado, já havia sido, por tantos anos, colocado em cativeiro, estava mais uma vez sendo reprovado pelo profeta, porque uma vez que estavam bem, uma vez que voltaram para a sua casa, mais uma vez estavam se esquecendo do Senhor, estavam esquecendo das suas prioridades e estavam tão somente pensando em si mesmos. Esse texto, então, nos traz um equilíbrio. Nos traz um equilíbrio de nos demonstrar que, conquanto ainda hoje precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão dadas por acréscimo, nós não precisamos mais do mesmo tipo de glória, do mesmo tipo de suntuosidade, do mesmo tipo de estrutura, porque o que se requer de Deus, o que Deus procura, não são coisas extraordinárias, mas o que Deus procura são adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Deus procura na sua igreja, muito mais do que prédios, muito mais do que coisas exteriores, são corações compungidos e contritos diante da sua presença. E, queridos, como tem sido difícil nos nossos dias encontrar crentes, encontrar um povo que se reúne, que tem tão somente o seu coração derramado diante do altar do Senhor, desejando sugar, desejando ouvir dele a vontade de Deus para a sua vida, e não simplesmente serem meros ouvintes, mas se tornarem operosos praticantes da palavra de Deus. E a minha oração ao trazer essa mensagem para os irmãos dessa manhã, é que de fato a cidade do Recife possa ter um luzeiro nesse lugar. É que a cidade do Recife possa ter aqui estabelecido um local onde se estabelece a simplicidade do Evangelho de Cristo. Não por qualquer coisa exterior, não por qualquer coisa que possa ser chamado de grande. Eu gosto muito do Salmo 131, que diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando em busca de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. A gente tem tido essa experiência. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E aí ele pede, Israel, Senhor Deus, abençoa, traz a paz a Israel. Portanto, esse equilíbrio ele nos é mostrado de 3 formas aqui. A primeira é o contraste entre o que se vê e a fé. Isso é extremamente importante nessa narrativa, é extremamente importante nesse momento em que nós vemos o profeta Ageu falando a todo o povo, mas antes de falar a todo o povo, o profeta fala àquele que está ali sendo estabelecido no lugar do rei, Zorobabel. Ele está na linhagem de Davi, ele é governador, ele está ali como rei de Israel, muito embora não tenha esse título. E também para Josué, filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote. Portanto,
todos os ofícios, todos os oficiais que iriam desembocar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estavam ali recebendo essa informação, recebendo essa profecia. E, queridos, a religião de muita gente, muitas vezes, é medida pelo que se vê. É medida por saudosismo ou então medida por comparação. Essas três coisas a gente vai poder compreender aqui no nosso texto. E Ageu aqui está falando daquilo que os olhos, que aquilo que os olhos podem ver não é parâmetro para que eu e vocês estabeleçamos se algo pertence ao Senhor ou não. Isso precisa ser muito bem compreendido nos nossos dias. Porque a bênção de Deus muitas vezes é medida pelas pessoas em relação a coisas, a bens materiais. Eu não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas muitas vezes nós podemos cair nesse tipo de nós mesmos podemos cair nesse tipo de linguagem, nesse tipo de jargão. Quando a gente consegue comprar um carro, a gente diz, bênção do Senhor. Quando a gente consegue ser promovido em determinado emprego, em alguma coisa, a gente pensa, isso é bênção do Senhor. Veja, não que essas coisas não sejam bênçãos do Senhor. O problema é quando nós atrelamos a bênção do Senhor a essas coisas somente. E se nós perdermos o nosso carro? E se nós perdermos o nosso emprego? E se nós, por conta da fidelidade ao Senhor, por conta de questões pessoais relacionadas ao dia do Senhor, relacionadas a algumas questões de verdade, nós formos atrapalhados nos nossos negócios pessoais? Será que nós, ao sermos atrapalhados, ao perdermos, podemos afirmar bênção do Senhor? É claro que podemos. Porque a bênção do Senhor não está atrelada a essas coisas, mas em Ele fazer a sua vontade na nossa própria vida, independentemente das circunstâncias. Independentemente se nós sofremos ou não por conta das coisas que Deus faz conosco. Aquilo que se vê, aquilo que é exterior, não mede absolutamente nada. Olha ao redor. Quantas pessoas que são pobres, quantas pessoas que sofrem, quantas pessoas que, por quanto nós oramos aqui nessa manhã, que estão sofrendo por conta de doenças, por conta de problemas pessoais, são piedosos, são homens e mulheres do Senhor. E quanta gente há com tanta saúde, quanta gente há com tanta vivacidade, com tanto dinheiro nesse mundo, com tantas coisas boas desse mundo, e que não temem ao Senhor. Se nós atrelarmos as bênçãos do Senhor a essas coisas, nós vamos entrar em parafuso, nós não vamos entender o que está acontecendo. E esse texto também, queridos, além de mostrar que não é aquilo que se pode ver, não é a estrutura, a suntuosidade que faz com que nós tenhamos o nosso coração no devido lugar, também não são as nossas próprias experiências pessoais. Eu conheço muita gente que tem saudade de muitas coisas do passado. E às vezes é natural que a gente tenha saudade das coisas do passado. Nós fizemos parte de uma igreja. E muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas foram abençoadas e saíram dessa igreja e estão abençoando outras igrejas por aí. E tantas vezes que a gente conversa, a gente percebe no meio das conversas aquele saudosismo, aquela vontade de retorno, aquela vontade de voltar para aquela estrutura, para aquele lugar. Entretanto, queridos, o que a gente vê aqui, vamos ver os versículos 2 a 4, para a gente entender um pouco melhor isso. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Isso é Ageu falando a Zorobabel, que é o governador, na linha de Davi. E a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, é o resto do povo, dizendo, quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não ela como nada diante dos vossos olhos. A comparação aqui era simples. O templo havia sido reerguido, ou estava em processo de ser reerguido novamente. Depois que Neemias e Esdras voltaram lá do cativeiro, começaram as obras. Ageu e Zacarias estão aqui nesse contexto, falando ao povo nesse momento específico. Entretanto, a gente vai perceber que algumas pessoas estavam muito felizes, muito contentes, muito eufóricas até por conta daquela construção, mas outras estavam um tanto melancólicas. Outras estavam olhando aquilo dizendo, será que é só isso? Será que a gente vai conseguir reconstruir do jeito que era antes?
E Ageu está aqui insuflando trazendo ao coração desses esses próprios questionamentos. Não é ela como nada diante dos vossos olhos? Versículo 4, ora, pois, ser forte, Zorobabel, filho diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ainda que seja pequeno aos olhos de vocês, eu serei com vocês. Sou eu que estou no comando desta obra. Esse texto ele é paralelo, análogo ao texto de Esdras, capítulo 3, que a gente precisa ler para entender exatamente esse contexto aqui. Esdras, capítulo 3, se você puder abrir a palavra do Senhor aí. Versículo 10. O texto diz assim. E há uma cena aqui extremamente curiosa. Vocês vão quase que conseguir escutar os gritos que esse texto fala para nós. Versículo 10 de Esdras 3, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, o rei de Israel. Cantavam alternadamente louvores e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, então o povo estava ali rejubilante, alegre, feliz. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Uma coisa que a gente aprende aqui é que os judeus gostam de gritar. Eles gostam de fazer barulho, tanto quando estão felizes, quanto quando estão tristes. E aqui a gente vê as duas coisas acontecendo. No mesmo ato de reconstrução do templo, alguns, aqueles possivelmente que tinham menos de 70 anos, aqueles que não tinham acesso à casa, à primeira casa e à suntuosidade do templo de Israel, estavam gritando eufóricos, porque aquilo que os seus pais falavam, eles nasceram no cativeiro, agora eles estão podendo ver com os seus próprios olhos a construção daquela casa que eles tinham saudade sem conhecer, daquele templo que eles poderiam agora voltar para adorar o Senhor ali. Eles estavam rejubilantes e felizes. Mas os saudosistas, aqueles que estavam muito mais preocupados com a glória exterior, aqueles que estavam muito mais preocupados com a suntuosidade externa, estavam se lamentando, estavam chorando, estavam também alçando grande e altamente as suas vozes diante do Senhor, porque eles não podiam acreditar que a glória exterior estava desvanecendo, que a glória extraordinária daquele templo de Salomão estava ficando menor. Isso nos traz o segundo ponto. O segundo ponto nos mostra que o Senhor não necessita de nós e, pasmem, Ele não necessita dos nossos recursos. Ele não necessita de nós e Ele também não necessita dos nossos recursos. Portanto, nós não estamos em campanha de prosperidade. Nós não estamos em campanha simplesmente para dizer às pessoas que vocês vão ser abençoados se de alguma forma vocês forem depenados, forem completamente tirarem tudo que tem no bolso para trazer ao altar do Senhor, porque de alguma forma toma lá, dá cá. De alguma forma Deus está precisando, carente, pedindo que você possa ofertar ao Senhor. Esse falso evangelho tem assolado as nossas igrejas. Esse falso evangelho tem feito de Deus um Deus pidão. Veja, Deus não necessita de nós e nem dos nossos recursos. Nós é que, de alguma forma, e por gratidão a Deus, precisamos ter o nosso coração completamente aberto para que tudo aquilo que for necessário para a obra do Senhor
nós possamos providenciar, não porque de alguma forma vem de nós, mas porque tudo vem de Deus e das próprias mãos de Deus é que nós podemos ofertar e dar. O contexto é completamente diferente. A ideia é completamente distinta. Deus não está interessado em absolutamente nada que se faça por obrigação. Mas Deus deseja um coração absolutamente grato diante dele. E esse texto vai nos ensinar. Versículos 5 a 8, o texto diz o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saísseis do Egito, meu espírito habitará convosco, não temais. Que palavra extraordinária para o povo. Um povo que estava num momento difícil, no momento em que ainda existia muita insegurança, os muros não estavam completados ainda, que ainda estava no momento em que eles não tinham certeza humana de que as coisas iriam acontecer. Deus está dizendo para eles: eu sou com vocês. E se a gente se lembrar um pouco do povo de Israel, queridos, é impressionante. Quanto menos as pessoas tinham, quanto menos poder bélico o povo de Israel tinha, era exatamente nesses momentos que Deus fazia questão de demonstrar quem era que estava no comando da batalha. É por isso que nesse texto, tantas vezes vocês vão ver a repetição. O Senhor dos Exércitos está dizendo isso. É o Senhor dos Exércitos que está falando. É o Senhor dos Exércitos que está mandando essa mensagem. É aquele que tem o domínio completo. É aquele que tem todas as coisas descobertas e patentes diante dos seus olhos. É aquele que diz e assim acontece, porque nada acontece sem que o Senhor o mande. É aquele que não apenas criou todas as coisas, mas aquele que sustenta todas elas pela sua palavra de poder. O que nós precisamos entender aqui, queridos, é que o poder de Deus extraordinário é que vai adiante de nós nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas demandas, nas nossas construções, nas nossas ideias humanas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Em momentos especiais, Deus renova a sua aliança e relembra ao seu povo quem Ele é. E é exatamente por isso, queridos, que essa palavrinha tantas vezes volta nas Escrituras. Nos momentos mais difíceis, em que o apóstolo Paulo estava em prisão, nos momentos em que Daniel estava na cova dos leões, nos momentos em que os seus amigos estavam sendo jogados na fornalha, nos momentos mais difíceis e tenebrosos do povo de Deus, essa palavrinha volta: não temais. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, o homem que aprendeu a sofrer, o apóstolo Paulo que é a antítese da teologia da prosperidade. É um homem que sempre foi poderoso, é um homem que sempre foi, que mandava e as coisas aconteciam. Era um homem que tinha o poder da caneta na mão, que mandava matar, mandava prender. Até conhecer a Cristo. Quando ele conhecer a Cristo, ele ficou pobre, ele foi perseguido, ele foi preso, ele levava lapada em todo canto que ia, ele levava cuspida na cara, chicotada, pedrada, tinha que descer em cesto, era naufrágio, tudo acontecia de ruim, humanamente falando. Mas ele disse que deixou aquelas coisas que ficaram para trás, e que ele considerou todas elas como refúgio, como esterco, como nada, porque agora ele conhecia a sublimidade extraordinária de conhecer aquele que nos ensina que se nós tivermos todas as coisas nesse mundo, mas não tivermos a Cristo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se nós passarmos pelas dificuldades do nosso dia a dia, se nós tivermos que amargar humanamente uma vida de aflições, nós temos a palavra do apóstolo dizendo que para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus nos lembra que somos o seu povo, que Ele está conosco. Aliás, as palavras aqui do versículo 6, que diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar os céus, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor.
dos exércitos. Para que a gente entenda isso, a gente vai lá para Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir... É a partir do versículo 25, mas me permitam ler a partir do versículo 18 para que a gente possa fazer entender o contexto. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram, suplicavam que não lhes falasse mais. Aqui o escritor aos Hebreus está lembrando de quando Moisés recebeu a lei do Senhor. Ninguém pode tocar no monte, senão vai ser morto. O som era temível, o espetáculo era terrível. Veja a continuação do texto. Pois já não suportavam, versículo 20, o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja. Perceba, Deus, através do escritor, através do apóstolo que escreveu o livro aos Hebreus, está dizendo, olha, aquelas coisas ficaram para trás. Nós estamos agora, na nova aliança, em algo muito mais glorioso, muito mais extraordinário. Aquilo que, Hebreus capítulo 11, o capítulo que vem antes desse, fala sobre aqueles homens, heróis extraordinários da fé, que subjugaram reinos, que fecharam bocas de leões, que foram mortos pelo meio, que fizeram correr exércitos estrangeiros, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Mas nos versículos 39 e 40 o texto diz assim, todos estes morreram pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê? Versículo 40, porque Deus estabeleceu coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quando eu vejo hoje jovens e crianças e adolescentes sendo instados a querer ser como Abraão, a querer ser como Sansão, a querer ser como Davi, e muitos de nós crescemos assim. Queridos, Davi, Sansão, Salomão, esses homens é que queriam ter o que nós temos. Esses homens é que ansiavam pelo momento extraordinário que nós vivemos, no qual nós podemos, na simplicidade do Evangelho, nos reunir em nome daquele que vive, daquele que foi morto, mas vive e reina soberanamente sobre todas as coisas. E está hoje aqui entre nós, porque Ele está no meio dos louvores do seu povo. É isso que nós precisamos entender, a glória, não daquilo que podemos ver, mas a glória pela fé, daquilo que de fato e de verdade nós vivemos. Tendo chegado ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, versículo 23, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente nos instruía sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, escute essas palavras, ainda, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. É uma menção direta a esse texto que nós estamos lendo. Ora, versículo 27, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Prédios são destruídos. Não ficará aqui, disse Jesus, pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ainda que uma parte do mundo e uma parte do cristianismo esteja eufórica nos dias de hoje, porque o presidente da maior nação do mundo estabeleceu Jerusalém como sendo a capital do Estado de Israel. Louvamos a Deus pela política disso, mas isso não tem menção religiosa para nós absolutamente nenhuma, porque nós sabemos que a Jerusalém se reúne aqui nessa manhã. Nós somos o povo de Deus, nós somos aquele que de fato Deus estabeleceu e tirou das nações para que fizéssemos parte de um único povo, de uma única nação, daqueles que são arrolados nos céus e de onde Cristo reina poderosamente
todas as nações desse mundo. Isso nos traz para o terceiro e último ponto. Se é verdade que nós não precisamos ou não necessitamos dessa glória externa, dessa suntuosidade, e às vezes a gente tanto vibra com os acontecimentos e com a glória do Antigo Testamento, e é bom que façamos isso, porque de alguma forma mostra o poder e a glória de Deus estabelecido numa história que é contada como uma maquete, para que a gente veja a glória superior de todas as coisas numa pessoa. O versículo 9 nos mostra onde é que nós encontramos a verdadeira paz. E a verdadeira paz, queridos, nós não encontramos em coisas exteriores. Como é que a gente pode entender essas verdades quando parecemos tão fracos? É verdade, quando a gente junta aqui, a gente parece forte, né? A gente cantou foi tão bonito, presbítero Manuel, foi tão bonito a gente cantar, até um salmo imprecatório, mas cantamos com convicção. Contamos com convicção, é a palavra de Deus, é a palavra do Todo-Poderoso, que coisa extraordinária. Entretanto, queridos, se não tivéssemos aqui os tetos ou as paredes, a nossa voz seria talvez motivo de reclamação no prédio do lado, porque a gente estava atrapalhando o sono de alguns. Mas não perturbaríamos sequer os vizinhos mais longe daqui. A verdade é que se nós olharmos a realidade, nós somos pequenos, nós somos poucos, nós somos fracos. Humanamente falando, nós não temos muito o que oferecer. Humanamente falando, nós conhecemos, e os textos que foram lidos nessa manhã nos mostram nosso coração, nossas mãos sujas de sangue. O que é que nós podemos oferecer? O que é que nós podemos fazer? E a resposta é simples, é um sonoro nada. Nós não temos absolutamente força em nós, porque não passamos de barro e não passamos de pó. Mas é exatamente em vasos de barro que Deus esconde um tesouro extraordinário. E esse tesouro extraordinário, mormente o Evangelho, a palavra de Deus, a pessoa de Cristo, é aquela que faz com que as coisas altas, grandes e poderosas desse mundo se reduzam a nada. É aquela que faz com que aqueles que se inculquem por sábios não passem de loucos. É aquela voz que faz com que crianças pequenas possam ter uma sabedoria muito mais elevada e muito mais extraordinária do que os professores das universidades. Porque elas conhecem a pessoa bendita daquele que eternamente vai ser o pastor delas e vai acompanhá-las por toda a eternidade, porque nós viveremos na casa do Senhor para todo sempre, onde a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. É impressionante, queridos, como o versículo 9 nos faz mudar completamente a perspectiva. O versículo 9 nos diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Historicamente, isso não aconteceu aos olhos humanos. Historicamente, o que nós vimos foi que aquela segunda casa, depois de ter sido com muita dificuldade edificada por 40 e tantos anos nos dias de Jesus, enquanto Jesus mostrava as estruturas, enquanto os discípulos mostravam empolgados as estruturas do templo para Jesus, Jesus joga um balde de água fria na cabeça deles, dizendo: vocês não estão vendo todas essas construções? Eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Alguns aqui já foram visitar Jerusalém. E certamente foi apontado para eles: olha ali o local do templo. E se depararam com uma das maiores mesquitas que você pode conhecer nesse mundo. Será que a promessa de Deus falhou? Não, queridos, muito ao contrário. A promessa de Deus de que a glória da segunda casa seria mais extraordinária era porque na desvanecência, na diminuição, no minguar de uma glória externa, algo muito mais precioso
muito mais glorioso estava surgindo, estava nascendo. Nós vamos compreender isso quando o evangelista João escreve sobre o momento em que a gente vê Jesus quase que fora de si. Em que a gente vê Jesus, a gente, se não entender o contexto do texto, a gente vai dizer, é esse o meigo Salvador? É esse aquele que nos ensina a ser mansos? É esse que nos ensina a ser piedosos, estar sempre de bem com as pessoas? É isso que estão falando? Ele pega uma zorraga de cordas. Ele vê o templo, ele vê a casa do Pai sendo usada como mercadoria, como um local de mercado, de cambistas. E ele começa a virar as mesas, e ele pega aquelas zorragas de corda e bota o povo para fora, com a ira santa. Vamos lá para João capítulo 1. Aliás, João capítulo 2. Versículo 18, o texto diz assim: logo depois disso, logo depois desse momento em que Jesus purifica o templo, os judeus lhe perguntaram: que sinal nos fazes para mostrar essas coisas? Onde é que ele estava, querido? No templo. Ele estava exatamente nesse mesmo local em que os judeus choravam e sorriam por conta da sua reconstrução. E Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias eu o edificarei. Perceba que aqui não há... se você olhar novamente o verbo, a palavra destruir aí, ela está no imperativo. Jesus está dizendo para eles: vocês vão destruir, destruam este santuário. Será que foram os judeus que destruíram o templo? Não, não foram. Aquele templo em que Jesus estava foi destruído algum tempo depois por um povo inimigo. Não foram os judeus que destruíram aquele santuário, mas eles foram absolutamente fundamentais para, humanamente falando, destruir o santuário de Deus. O templo de Deus. E acerca de que ele estava falando? Vamos ver a continuação do texto. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando, pois, o texto agora no versículo 22 dá um pulo para depois da ressurreição. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Eles entenderam que, à medida em que o templo se desvanecia, a glória que não se desvanece estava ficando cada vez mais estabelecida, como a glória a ser seguida por nós por fé e não por aquilo que vimos. Nós não somos como Moisés, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, que colocava o véu sobre a face, porque aquela face de Moisés estava desvanecendo. A glória de Moisés era uma glória desvanecente. Mas agora nós estamos num outro momento, numa era de que o apóstolo Paulo fala de uma glória sobreexcelente. Porque nós não precisamos mais das coisas exteriores e externas. Nós não precisamos mais de ficarmos impressionados com sinais, com prodígios, com coisas essas que são absolutamente passageiras. Com coisas essas que são absolutamente, que serviam tão somente para que a glória de Cristo pudesse ser tão claramente vista nos dias em que ele pisou. Assim como o apóstolo João disse: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O templo de Cristo, o templo de Deus, é estabelecido no corpo de Cristo Jesus, hoje, reunido aqui neste lugar, cultuando, ouvindo a sua voz, rendendo-lhe graças e nos trazendo aplicações aos nossos próprios corações, para que possamos seguir adiante, independentemente daquilo que os nossos olhos podem ver. Por quê? Isso nos traz essas aplicações.
Porque eu conheço pessoas, e talvez vocês também conheçam pessoas, e talvez muitos de nós somos tentados a esse tipo de coisas. A buscar para nós, talvez até quando estamos procurando uma igreja, talvez até quando estamos procurando um local de adoração, buscarmos aquilo que nos oferece, aquilo que satisfaz o nosso próprio coração. Buscarmos aquilo que satisfaz os nossos próprios anseios, as nossas próprias demandas, muitas vezes a nossa própria zona de conforto. Não interessando se a palavra de Deus é verdadeiramente pregada ali. Não interessando se na pregação da palavra existe uma espada afiada de 2 gumes que penetra até discernir juntas e medulas, alma e espírito, os pensamentos e os propósitos do coração. Não importando se ela vem como um martelo, esmiuçando a penha, a pedra do nosso coração. Não importando se o nosso pecado de fato é trazido à tona, não importando se de fato o espelho da palavra de Deus mostra a nossa ranhura, as nossas rugas, as nossas feiuras, para que nós possamos andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A glória externa, queridos, de uma religião que está cada vez mais tosca, tem trazido milhares e milhares de pessoas a conhecer um falso evangelho, um falso Cristo, um falso Salvador, aquele que simplesmente se oferece como um bonachão, como um gênio da lâmpada, mas que não penetra no nosso coração, que não muda a nossa história, que não muda os nossos procedimentos, porque não muda o nosso coração. Ageu, o profeta, o sacerdote Josué, e o sacerdote e o Zorobabel, que estava ali representando o rei, estavam como a liderança daquele povo, clamando para que o povo pudesse compreender a glória sobreexcelente e extraordinária da simplicidade daquele que nasceria numa manjedoura, que nasceria de uma forma mais simples desse mundo. Entretanto, estabeleceu aqui a sua glória excelsa e extraordinária, para que ele pudesse dizer e ser dito acerca dele, que todo joelho se dobraria e que toda língua confessaria que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o desejo do nosso coração, queridos, é que todos, enquanto é tempo, enquanto há vida, há esperança, possamos nos quebrantar e dobrar os nossos joelhos diante do Senhor da glória. E confessar em alto e bom tom que não vamos ficar de um lado para o outro, seguindo qualquer vento de doutrina. Mas vamos de fato e de verdade confessar com a nossa língua que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Que de fato Ele possa nos abençoar. Pastor Paulo.